Há 30 anos era dada a largada do que ficou conhecido como Plano Real. O modelo acabou com a hiperinflação no Brasil, mas após tantos planos sem sucesso lançados pelo governo, a sociedade brasileira tinha grandes dúvidas no seu potencial e havia grande desconfiança do país. A inflação chegou a 3.000% no Brasil. A população corria aos supermercados para fazer compras, porque literalmente da noite para o dia os preços subiam ou simplesmente não havia produtos para comprar. A máquina de remarcar preços não parava e a vida do brasileiro era muito difícil diante da inflação galopante. Acompanhe agora a reportagem especial de Marcelo Matos. O Brasil assiste a Argentina, seu principal parceiro comercial na América Latina, fechar 2023 com 211% de inflação. A maior marca em 30 anos reflete uma permanente crise econômica que atinge diretamente a população. No avanço significativo da pobreza, o conturbado cenário atual argentino remete ao período inflacionário brasileiro, com índices superiores a 2.500%. O modelo que alterou drasticamente o cenário nacional, o Plano Real, completa 30 anos em 2024. No documento Jovem Pan, vamos descobrir como ele deu certo após inúmeras iniciativas sem sucesso e resgatar economistas que mudaram definitivamente os parâmetros inflacionários no Brasil, como Edmar Baixa e os bastidores do real. Na verdade, o plano começou a ser concebido no princípio dos anos 80. Na verdade, foi até antes do Plano Cruzado, né? Porque na PUC do Rio, onde os economistas do Real lecionávamos, né? Havia naquela época, logo na transição da ditadura para redemocratização, né? Um grande debate sobre como dar cabo àquela inflação no Brasil, né? E o nosso grupo estava dividido entre duas propostas, uma do Francisco Lopes, chamada o Plano Heterodoxo, e que foi implantada no Plano Cruzado, do qual participamos eu, o Pércio Arida e o André Lara Rezende. A outra proposta era uma proposta de reforma monetária. E, na verdade, essa ideia da reforma monetária é que foi posteriormente elaborada, implementada no Plano Real 10 anos depois. Não apenas o cenário econômico era delicado, no campo político, o presidente Fernando Collor de Mello sofre o impeachment e o vice Itamar Franco assume o comando do país justamente com a promessa de conter a inflação. Foi quando o Fernando Henrique foi nomeado ministro da Fazenda pelo Itamar Franco, e isso foi em maio de 93, né? E foi a partir dessa nomeação e de quando a equipe se constituiu, né, integralmente, né? Aí voltou o Pércio Arida, o André Lara Rezende esteve lá durante um certo tempo, Pedro Malan se incorporou, foi presidente do Banco Central, um então jovem economista, Gustavo Franco, né, também veio para o Ministério da Fazenda, e lá no Ministério da Fazenda nós encontramos outras pessoas, como Murilo Portugal, né? Todos esses são parte
da equipe econômica do Plano Real. Das ideias à elaboração do plano, num cenário de total descontrole das finanças públicas. Final de setembro de 93, né, eu diria que a gente decidiu ir à frente com o Plano Real, né, liderado pelo Fernando Henrique. E o Plano Real foi anunciado à população num discurso no Congresso pelo Fernando Henrique em dezembro de 93. Né? E nesse discurso, Fernando Henrique deixou claro que o Plano Real ia ter 3 etapas. Né? A primeira etapa era um equilíbrio fiscal, para o qual nós necessitávamos que o Congresso aprovasse uma emenda constitucional permitindo equilibrar o orçamento, chamado Fundo Social de Emergência. O Fernando Henrique disse, uma vez aprovado no Congresso, não é? Ele falou isso em dezembro, uma vez aprovado no Congresso o Fundo Social de Emergência, o que aconteceu no final de fevereiro, a gente introduzir a unificação do sistema de indexação. O texto que criou o Fundo Social de Emergência foi elaborado pelo economista Raul Veloso. Era o dado político dessa criação, e isso não foi feito por mim, alguém sugeriu isso, eu não me lembro quem foi, a palavra social ficou Fundo Social de Emergência. A ideia era dizer que 20% de todas as receitas seriam necessariamente destinadas à posterior aplicação em áreas consideradas de interesse social grande. E isso deixou uma ideia de que seria possível economizar um volume expressivo de recursos, porque depois, diante da destinação desses recursos a determinadas áreas, chamadas sociais, você poderia diminuir a destinação que seria mais comum sem a criação do fundo e, no final, construir um superávit, uma sobra de recursos que iria ajudar no controle da dívida pública. O objetivo era ter uma sobra de recursos no final do processo que fosse reduzir o crescimento da dívida pública. E isso diminuiria as pressões inflacionárias que havia na época. Para os mais jovens, Edmar Baixa lembra que na década de 90, a indexação reinava no país. Todos os preços de salários no Brasil, eles tinham regras de acompanhar a inflação. O câmbio era reajustado, o dólar era reajustado todo dia de acordo com a inflação do dia anterior. Os ônibus eram reajustados todos os meses de acordo com a inflação do mês anterior. Os aluguéis eram reajustados a cada 6 meses de acordo com a inflação dos 6 meses anteriores. Os salários eram reajustados de acordo com a inflação dos 4 meses anteriores. Então, todos os preços na economia tinham regras de reajuste que eram diferenciadas, seja de acordo com o indexador, algumas eram pelo IPCA, outros eram pelo IGPM, enfim. Antes do real virar moeda, o Congresso aprovou a medida provisória que cria a Unidade Real de Valor, a URV. A URV, na verdade, era um índice que tinha paridade com o dólar. Uma URV era igual a $1, e nós fizemos uma conversão geral de todos os preços de salários em URV. Ou seja, o que nós fizemos? Aquilo que avalia só para o câmbio, que
que o dólar era reajustado todo dia de acordo com a inflação do dia anterior, né? Nós fizemos valer para toda a economia, né? Todo dia tinha uma URV nova. E a cada URV, a cada dia, o URV valia mais em termos do cruzeiro, que era a moeda do país, né? E nós, então, você passou, seu salário, por exemplo, na Jovem Pan, né, passaria a ser denominado em URV. Mas a URV precisava avançar no dia a dia da população. Edmar Baixa conta a história do colega Gustavo Franco e água de coco no Rio de Janeiro. Naquela época, a inflação era 3.000% ao ano. A inflação era de 1% ao dia. Era de 45% ao mês, né? E, obviamente, com essa inflação, né, as pessoas ficaram, primeiro, muito contentes de que agora, embora elas continuassem recebendo naquela moeda que se depreciava todo dia, né, os salários se valorizavam em relação a essa moeda todo mês, todo dia também, né? Então, nós fizemos isso, deixamos o sistema econômico, todos os preços e salários se adaptarem ao URV, né, entre março e junho de 1994. Né? E tem uma história engraçada, porque o Gustavo Franco diz que ele achou que o plano ia dar certo o dia que ele estava passeando em Ipanema e ele olhou lá uma barraca de praia e viu escrito assim, 1 coco igual a 1 URV. Ele falou, agora, se até coco da praia virou o URV, é porque o plano vai dar certo. Com longa trajetória no Ministério da Fazenda, o economista Maílson da Nóbrega foi titular da pasta no governo de José Sarney e atuou no Plano Verão, na transição política, no retorno das eleições diretas à presidência no Brasil. Era terminar o governo Sarney com um mínimo de ordem na economia, evitar a desagregação econômica, que poderia ter impactos políticos no ano que a gente ia voltar a eleger o novo presidente da República, isto é, em 1989. O Plano Real deu certo, como a gente sabe. Por que o Plano Real deu certo? Eu diria que por 3 razões. A primeira, uma ideia genial do Pécio e do André. A segunda, a experiência dos planos anteriores. A gente tinha aprendido nesses planos como lidar com as transações financeiras, como lidar com depósito, como lidar com contratos, como lidar com salários e assim por diante. Tanto assim que uma grande parte do Plano Real é cópia ipsiliteris da medida provisória do Plano Verão, né? E, claro, teve um terceiro fator, que foi a liderança do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda que teve a coragem de adotar a ideia que ninguém tinha adotado, porque eu acho que ele percebeu, esperto politicamente como ele é, se aquilo desse certo, ele podia ser o presidente da República, que é o que aconteceu, não é? Então, o Plano Real é, portanto, uma coisa que deu certo por características muito particulares daquela época. Inclusive, deixa-me repetir, a ideia genial. Alguns dos autores do Plano Real dizem que o Plano Real deu certo porque o governo conversou com a sociedade, não teve surpresa. Olha, isso é conversa para boi dormir, na minha opinião. Isso é mais autoelogio e propaganda do que outra coisa. Até porque um plano de congelamento não tinha como ser pré-anunciado, né? O plano de congelamento, por sua natureza, tem que ser uma surpresa. Você não pode dizer, daqui a 10 dias, daqui a um mês, eu vou fazer um congelamento de preços e salários. Por isso gera uma corrida, né, para aumentar preços, para estocar bens, etc. Né? O economista Roberto Luiz Troster, um argentino com formação e longa atuação no Brasil, lembra que a atual proposta de dolarização da economia no seu país, do presidente Javier Milei, não é nova. Foi largamente usada no passado inflacionário no mundo, na busca de um parâmetro
diante de índices muito altos de inflação, algo semelhante ao período do real. A moeda tem 3 funções, né? Unidade de conta, você faz todos os cálculos numa moeda. Reserva de valor, né? E meio de pagamento. Então, o que acontece? Você não consegue fazer conta. Você tem seu salário hoje, mas se você, no fim do mês, seu salário vale menos. Se é uma inflação baixa, como é hoje, que está na casa dos 5% ao ano, é relativamente pouca a perda que você tem. Então, você tem, do começo do mês, só fazer conta redonda, do começo do mês até o fim do mês, você vai perder 0,5%. Então, não faz muita diferença, né? Faz diferença, mas não faz muita. Agora, se a inflação é 40% ao mês, não dá. Não tem como. Eu, na época, fazia meus contratos de consultoria em dólar, né? Então, a gente fazia de boca, via quanto que era o valor do dólar no dia de pagar. E você tinha umas outras distorções, no supermercado remarcava tudo diariamente, às vezes 2 vezes por dia. Então, era um sistema muito complicado e prejudicava muito mais os mais pobres. Você vê que os mais pobres sentiam mais, mesmo que o salário fosse reajustado, você tinha que fazer as compras correndo. No dia que você recebia o salário, você ia correndo no supermercado, né? Então, era um problema grande. Agora, como você sente, a inflação começa a disparar, né? Aí não tem jeito, né? Você precisa de moeda. Ou você dolariza a economia, como alguns países fizeram, né? Foram tantas iniciativas frustradas que o economista Raul Veloso reforça a perda de credibilidade dos planos junto à sociedade, mercado, enfim, à população. Nós estávamos numa sucessão de disparadas da taxa de inflação no país. É um período longo até lá em que a inflação disparava, se tentava fazer alguma coisa, às vezes conseguia algum resultado, mas logo em seguida a hiperinflação voltava. Havia então a grande dúvida sobre se nós conseguiríamos, eu digo nós, brasileiros, encontrar alguma solução para esse problema. E, por conta disso, as pessoas que achavam que tinha algo com que contribuir se isolavam para tentar criar uma solução. Esse era o jeitão da época, uma situação bastante complicada, de muito desgaste acumulado e de esgotamento de possibilidades que os analistas encontravam. O aval do Congresso era uma mudança em relação às iniciativas econômicas anteriores. Explica, Baixa. Nós submetemos o plano no Congresso, né? Esse plano foi muito diferente dos outros fracassados, porque os planos anteriores, desde o Cruzado até o Collor, né, eles eram planos feitos em segredo, né, em que, do dia para a noite, virava o país de cabeça para baixo, né, sem que ninguém soubesse, né, de surpresa, né, e com congelamentos, né, com confisco do dinheiro do povo, como houve no caso do Plano Collor, né? E nesse sentido havia uma certa resistência, né? Então, o que nós fizemos foi o seguinte: não, esse vai ser totalmente diferente. Esse plano, primeiro, nós vamos anunciar tudo que a gente vai fazer, né? Segundo, nós vamos implementar em etapas, como eu falei, né? Primeiro, nós vamos fazer o equilíbrio das contas do governo. Depois nós vamos fazer essa unificação do sistema de indexação com a RV, e só depois que nós vamos introduzir a nova moeda, né? Tudo isso foi dito, né? E terceiro e também importante, e tudo isso nós vamos negociar antes com o Congresso, né? O Congresso brasileiro vai participar integralmente desse plano, porque nos anteriores o Congresso, né,
os planos eram feitos no final de semana, no sábado e no domingo, e segunda-feira o Congresso que aprovasse ou não importasse, porque era tudo implementado por medida provisória. Um dos idealizadores do real, Edmar Baixa, admite que a eficácia do plano era uma incógnita, mesmo entre o próprio grupo dos seus criadores. A gente tinha concebido esse plano, por assim dizer, no quadro negro, né? Hoje em dia não tem mais quadro negro, é quadro verde, né? Nem quadro verde tem, agora é a tela só de computadores nas escolas, né? Mas a gente tinha concebido ele intelectualmente, né? Nunca, em lugar nenhum, jamais houve um plano desse tipo, né? A gente não tinha a menor ideia, na prática, como é que isso vai funcionar, né? Era a primeira vez que nós não tínhamos uma experiência anterior, só tínhamos a nossa convicção, né, de que essa era a maneira de proceder, e felizmente tudo deu certo. Com 6 ou 7 experiências frustradas, o Brasil não recebeu aval financeiro externo para o real. Mas e se o plano não desse certo mais uma vez? Provavelmente a gente ia ter uma hiperinflação, né? Como o Zimbábue teve recentemente, né? Como a Hungria teve em 1944, né? O Brasil provavelmente ia explodir. Ninguém nunca tinha feito um plano deste tipo no mundo. E os 6 planos de estabilização anteriores, 6 ou 7, né? Dependendo se você conta desde o Delfim Neto ou desde o Plano Cruzado, né? Todos eles fracassaram, né? Então, a expectativa inicial era muito ruim, né? E nós tentamos fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional para ter mais confiança internacional no plano, e o Fundo Monetário Internacional nos disse não. Eu não vou entrar num plano maluco desses, porque eu já entrei em 6 outros com vocês, brasileiros, né? E todos eles fracassaram, né? E agora esse aí, que é todo estranhão, eu não vou entrar, não. De fato, para Maílson da Nóbrega, o real foi revolucionário. Em todo o mundo, quando a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa de juros, o governo corta gastos, todos nós sabemos disso, né? Só que esses 2 elementos que costumam, como tem acontecido agora no mundo inteiro, reduzir o ímpeto da inflação e trazê-la de volta a uma certa meta, para de funcionar numa sociedade, numa economia como a brasileira, porque o custo de trazer uma inflação, digamos, de 20% ao mês, como chegou logo depois do Plano Cruzado, é tão elevado, o desemprego é tão gigantesco, que o uso desse instrumento torna o seu papel muito limitado, ou talvez inexistente, né? Porque o custo político e social de fazer um arrocho monetário do arrocho fiscal é insustentável, né? Então, aí que se começou a discutir, nos anos 80, como fazer, então. Então, o foco foi atacar a indexação. Então, se você olhar, todos os planos de estabilização no Brasil, o objetivo básico era atacar a indexação, fazer com que as pessoas e as empresas se acostumassem a não reajustar seus preços e serviços com base na inflação passada. Então, havia naquela época 2 ideias para isso. A primeira era um congelamento de preços e salários, em que se proibia a indexação por 1 ano. E se imaginava que em 1 ano as pessoas iam se esquecer da indexação e o Brasil voltaria a ser uma economia que normalmente responde às medidas fiscais e monetárias, né? Além disso, o congelamento tinha dado certo em Israel 1 ano, 2 antes, e estava dando certo na Argentina com o Plano Primavera. Então, enquanto que a outra ideia
que era proposta por dois economistas brasileiros, Peço Arida e André Lara Rezende, era uma ideia revolucionária, que seria induzir a sociedade a se comportar como se nós estivéssemos na hiperinflação alemã e de uma hora para outra desaparecer a inflação. E aí um parênteses, como é que foi na Alemanha e em outros países europeus? Os preços de salários e contratos passaram a ser referenciados de maneira generalizada ao dólar. Não é? Então, se a taxa de câmbio variava 10% num dia, os preços variavam aproximadamente 10%. Né? Como é que acabou a hiperinflação, então, na Alemanha e em outros países? Um belo dia, o governo alemão lançou um título, o Rentenmark, e gerou uma confiança tal que a taxa de câmbio no outro dia foi a mesma, a inflação acabou. Acaba em 24 horas a inflação, tá certo? Se a taxa de câmbio for mantida. Por isso precisa do chamada âncora cambial. Não é? Além do mais, nenhum país tinha experimentado essa ideia do André e do Pécio. Né? Roberto Trosser reforça que no Brasil ou no mundo, a situação econômica influencia diretamente na relação política e nas decisões dos governantes ao longo das décadas. E a máxima, quando a economia vai bem, a popularidade do comandante da vez acompanha. Eu acho que o exemplo mais emblemático foi o Plano Cruzado, que foi o primeiro plano, que congelaram os preços. O apoio popular ao governo disparou. Todo mundo ficou muito feliz, muito contente, tudo. Aí deu errado. Aí vieram os outros, né? Começava, mas já o entusiasmo ia diminuindo, né? Porque gato escaldado tem medo da água, né? Aí ia diminuindo. Aí chegou no plano Collor, que teve o confisco, que todo mundo perdeu. A economia caiu 4% naquele ano. As pessoas ficaram desesperadas, né? Quer dizer, tinha que fazer alguma coisa. E aí quando veio o Plano Real, quer dizer, todo mundo estava assim meio... será que é verdade? Mas era verdade, funcionou e funcionou tão bem que o apoio popular, que o Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda, foi eleito presidente. O real oficialmente passou a existir em julho de 94 e se tornou a moeda brasileira mais longeva desde então. No dia 1º de julho de 1994, quando a gente já estava satisfeito que todos os preços estavam denominados em URV, nós anunciamos que a partir daquele dia o URV deixava de ser um índice e passava a ser a nova moeda do país, passava a ser o real. Não é? E a URV já tinha isso, né? Porque a URV era unidade real de valor. Não é? O nome real já estava embutido no índice. Não é? E quando a gente fez a conversão da URV para o real, a gente trocou a moeda do país. Não é? No dia 1º de julho de 94, os brasileiros puderam trocar todos os seus cruzeiros, que não valia nada, por reais, que agora sim, né, estavam disponíveis nos bancos para eles usarem, e no qual, a partir daí, se tornou a única moeda do país. O pesquisador associado do INSPER, Marcos Mendes, lembra que o brasileiro, plano após plano econômico, a ser anunciado, sempre temia a repetição do confisco das contas bancárias praticado pelo presidente Fernando Collor de Mello. Para o economista, o real foi o divisor que possibilitou a reorganização econômica do país. Mudou completamente a vida do país. Quando a gente vivia num ambiente de inflação alta, era impossível as famílias e as empresas fazerem planejamento de médio e longo prazo. Ninguém sabia quanto ia valer o dinheiro no dia seguinte. Ninguém sabia qual ia ser o ritmo de aceleração da inflação. Ninguém sabia qual era o risco de uma nova tentativa de plano que não desse certo, que eventualmente confiscasse recursos das pessoas ou provocasse grandes perdas. Então, a estabilização dos preços ela foi uma condição necessária para transformar
economia brasileira e permitiu uma série de avanços que vieram depois, que viabilizaram maior horizonte de planejamento, de aumento de investimento, melhoria de condições de vida. Em agosto de 93, houve a 7ª alteração de moeda no Brasil, de cruzeiro para cruzeiro real, com o corte de 3 zeros. Já no lançamento, a inflação atingiu 33%. Em janeiro de 94, 42%. Marcos Mendes reforça que, em qualquer período da história, a inflação alta pesará diretamente de maneira muito severa na vida dos mais pobres. Teve uma forte queda de desigualdade e de pobreza, justamente porque a inflação é um imposto que incide sobre os mais pobres. É um fator muito importante de concentração de renda. Então, um dos fatores, uma das consequências positivas do Plano Real foi justamente acabar com esse imposto que era nefasto para a população mais pobre. Edmar Baixa considera que as explicações contínuas à população ajudaram no entendimento daquilo que o governo queria fazer na prática. Durante esse processo, desde dezembro até junho, nós estávamos todo dia falando na imprensa, né? É isso que nós vamos fazer, entendeu? É em etapas, entendeu? E a ORV é assim, é assado. E as pessoas foram entendendo. As pessoas foram entendendo. Na verdade, é até surpreendente, né? Que as pessoas entenderam o que era uma RV. Como eu te disse, né? O barraqueiro aqui de Ipanema entendeu. O meu coco hoje vale uma RV. Entendeu? E ele estava uma delícia, porque ele sabia muito bem que o coco dele agora valia $1. Muito se fala hoje da polarização na política, mas o PT do presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro têm uma afinidade histórica. Eles votaram alinhados contra a criação do Plano Real. O PT liderou a oposição ao Plano Real por entender que a classe trabalhadora seria prejudicada e o modelo tinha caráter eleitoral. Visava a eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O Partido dos Trabalhadores já havia votado também contra a Constituição de 1988, praticamente pela mesma justificativa de não beneficiar os mais pobres do Brasil. Mas o PT decidiu assinar a Carta Magna do país, em vigor até hoje. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 1994, estreava na Câmara dos Deputados. Após iniciar sua carreira política no Rio de Janeiro, Bolsonaro foi eleito pelo Partido Progressista Reformador, o PPR, e defendeu que o Plano Real não atendia aos interesses dos militares. Curiosamente, ao longo da sua carreira na Câmara dos Deputados, por várias vezes, Bolsonaro acompanhou praticamente o PT nas suas votações. O economista Roberto Troster destaca que a estabilização da economia foi fundamental, mas o Brasil tem ainda uma agenda de problemas pela frente. Hoje, quer dizer, a inflação está estabilizada, você tem outros problemas, né? Você tem o problema da inadimplência aqui no Brasil, que é um problema grande, você tem que fazer alguma coisa. Você tem o problema da dívida pública crescendo, que é um problema que pode preocupar. Você tem o problema da falta de competitividade da indústria brasileira. Então você tem outros problemas que estão acontecendo, né? Quer dizer, foi um passo importante naquele momento, estabilizar a inflação, foi boa, mas você tem que continuar fazendo, não é
você faz uma coisa e vive feliz para sempre. É como na vida pessoal da gente, a gente sempre tem que se superar, fazer coisas novas para você avançar. E nesse sentido, tanto o Brasil como a Argentina estão mal. A participação do PIB do Brasil e da Argentina no PIB mundial está decrescendo. O que quer dizer isso? Que o resto do mundo está crescendo mais rápido que a gente. Então, resumindo, né, que o Plano Real foi importante, né? Se tivesse demorado mais o Plano Real, teria. Mas teria outras coisas que a gente podia ter feito e não fez. Reforma tributária é debatida desde antes do Plano Real, isso aconteceu no ano passado. Sabe, uma coisa relativamente simples e evidente que você tem que fazer, demorou mais de 30 anos para fazer. A reforma do sistema financeiro. Você tem um sistema financeiro que funcionava bem na época da inflação, mas agora não funciona bem, é disfuncional. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que corrigir isso, né? A política brasileira foi afetada significativamente pelo Plano Real. A maioria no Congresso apoiou o modelo econômico com os votos necessários, com a oposição do PT e demais partidos da esquerda. O então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, ao comandar o processo, se tornava o candidato natural do presidente Itamar Franco em 1994. E justamente no campo oposto estava Luiz Inácio Lula da Silva, na sua segunda tentativa de se tornar presidente após a derrota para Collor, em 1989. Os efeitos do Real impulsionaram a vitória do tucano contra Lula, no primeiro turno da votação. O plano foi obtendo pouco a pouco apoio da população. E quando o Real foi lançado, em 1º de julho de 94, aí sim foi uma explosão de felicidade, né? O pessoal, havia uma eleição presidencial, Fernando Henrique estava concorrendo contra o Lula, né? E nos comícios do Fernando Henrique, havia comícios naquele tempo, né? Em público. Os comícios do Fernando Henrique, o povo ia lá com uma nota de R$1 falando assim, pai do Real, né? E o Fernando Henrique foi eleito, né? Na verdade, o Fernando Henrique foi eleito por causa do Real, né? O mandato de FHC seria acompanhado pelos efeitos positivos na economia. A base governista propõe a reeleição presidencial no Brasil, através da Emenda Constitucional 16 de 1997. Ela abre a possibilidade ao Poder Executivo, em todos os níveis de governo, além do presidente, governadores e prefeitos. Obviamente, o PT liderou as manifestações contrárias à alteração das regras eleitorais, num processo marcado também por denúncias de compra de votos para garantir o apoio no Congresso. Décadas posteriores, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou a iniciativa como um erro, mas desvinculou qualquer participação nas negociações do Congresso e destacou que sua vitória era esperada, a reeleição, até em razão do temor de uma possível vitória de Lula. FHC, então, é reeleito novamente no primeiro turno e a regra do segundo mandato vigora até hoje no Brasil, com questionamentos e uma revisão em discussão no Congresso hoje. O pesquisador do INSPER, Marcos Mendes, avalia o atual momento fiscal do país e a interferência governamental na economia. O cenário econômico para a economia brasileira é desafiador, não no campo da inflação. Nós temos um Banco Central autônomo, capaz de fazer uma política monetária consistente, está entregando uma redução de inflação significativa, fazendo um bom trabalho. O Banco Central do Brasil acaba de ser reconhecido como Banco Central do ano de 2023 por uma importante instituição internacional pelo seu bom trabalho. Então, nós estamos muito bem na área de política monetária. O problema é que a outra perna da política, as outras pernas da política econômica não vão tão bem. Uma delas, eu já falei aqui várias vezes, é a questão fiscal, de equilíbrio das contas do governo, que a gente tem sérios problemas para equilibrar as contas do governo,
e isso pressiona a inflação e obriga o Banco Central a trabalhar com taxas de juros mais altas. A outra vertente também é uma tendência do governo a interferir excessivamente na economia, distribuindo subsídios, fechando a economia, protegendo algumas empresas. Isso impede capitais o aumento da produtividade, a importação de máquinas e equipamentos de qualidade e, portanto, diminui o potencial de crescimento da economia brasileira. Então, nós temos hoje uma conjuntura econômica razoável, que a economia cresceu 3% 2 anos seguidos, a renda das pessoas está aumentando, a inflação está sob controle, o emprego está crescendo. Agora, isso num ambiente em que a nossa renda, em geral, ainda é muito baixa. Para nós melhorarmos efetivamente a qualidade de vida dos brasileiros, nós temos que aumentar muito a nossa taxa de crescimento para mais do que o dobro que nós estamos crescendo. E o nosso histórico recente de crescimento é muito fraco. Voltamos à economia sendo decisiva na política. No segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso atravessou turbulências econômicas e não conseguiu eleger o seu sucessor, José Serra, do PSDB. Lula, na sua quarta tentativa, se torna então o presidente do Brasil em 2022. E o PT saiu da oposição para se tornar vitrine. O dólar teve expressiva alta após a vitória de Lula, mas no governo os petistas deixam suas promessas radicais anteriores no discurso e a transição econômica ocorre sem sobressaltos e bons números. Ela é marcada pela expansão do PIB, com as commodities, em especial as vendas para a China. A economia não apenas garantiu a reeleição de Lula, mas foi o fator decisivo para evitar o impeachment, pelo escândalo do Mensalão, a suposta compra de votos no Congresso. No cargo, Lula consegue promover a distribuição de renda à população, crédito em condições favoráveis, garante a expansão do varejo, setor industrial automotivo, construção, civil, imobiliário e também o agronegócio, turismo com aeroportos ocupados por quem nunca havia viajado de avião. Ao mesmo tempo, há uma grave crise na Europa, Estados Unidos, sem grandes sobressaltos no Brasil. O Brasil aumentou o seu prestígio nos mercados internacionais na medida em que consolidava a estabilidade de sua economia e do sistema financeiro. O Brasil tem hoje um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, muito bem regulamentado, muito bem capitalizado, regulamentado pelo Banco Central. Nós estamos, Júlia, há quase 30 anos sem uma crise bancária, que é aquela situação em que os bancos começam a quebrar em cadeia, falta o capital de giro, as empresas vão junto, isso gera um desemprego enorme. Então, o fato de ser uma economia estável, bem gerida do ponto de vista macroeconômico, como tem sido o caso do Brasil, isso facilita muito as negociações, porque é uma economia confiável. A economia garante novamente a reeleição de Lula. E mais uma vez, na prova de que a economia é o melhor cabo eleitoral de um presidente, no ciclo brasileiro, Lula consegue fazer a sua sucessora, Dilma Rousseff. Mas, sobretudo, no segundo mandato da presidente, a economia sucumbe no Brasil. A fragilidade política no Congresso não barra o impeachment da presidente. No momento do escândalo do Petrolão, Lava Jato, assume então Michel Temer e sua agenda de reformas. Mas apenas a trabalhista saiu do papel. A previdenciária viria com Jair Bolsonaro, eleito. Ele ascende como o anti-PT e adota a política liberal de Paulo Guedes. A pandemia choca o mundo todo e a economia vive tempos inimagináveis. A inflação volta ao Brasil e também no mundo, mas cede com o avanço da vacina e também o mundo ainda sente hoje os seus reflexos econômicos. O Brasil patina em voos de galinha no sobe e desce do PIB ou PIBinhos e também reviravoltas políticas. Lula é preso, é solto e vence Bolsonaro e assume um terceiro mandato. E o Congresso aprova a reforma tributária. O que gera incerteza hoje no Brasil?
é a questão fiscal. Não é a inflação. O Brasil tem uma situação fiscal insustentável. 98% dos gastos primários da União são de itens de gasto obrigatório, ou seja, não existe nada no planeta parecido com isso, em que o governo central dispõe de apenas 2% dos gastos para financiar as atividades normais do governo. Forças Armadas, Judiciário, regulação, e assim por combate à pobreza e à fome, e assim por diante. Isso é insustentável. Isso é uma coisa que nós vamos ter que dar um jeito algum dia, porque vai chegar um momento que os mercados vão perceber que isso é insustentável, isso detona uma crise. Né? Ninguém sabe quando essa crise vai acontecer, mas se não for possível reunir vontade política, liderança política, coordenação, para convencer a sociedade e o sistema político de que é preciso rever essa história de vinculação de recursos à educação, à saúde, de fazer uma nova reforma previdenciária para incluir, por exemplo, a área rural, que ficou isenta, né? Fazer novas regras para aumentar ou diminuir o risco de uma insustentabilidade do sistema previdenciário. Se não fizermos isso, eu não acredito que o governo Lula vai fazer isso, porque o Lula ele é visceralmente contra, está no DNA dele. Ele acredita honestamente que o que põe o país para frente é gasto público. E como disse a ministra Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, gasto é vida. Por exemplo, para Lula, o que impulsiona o desenvolvimento é o PAC, não é a produtividade. E, portanto, eu acho difícil que, pela cultura que o Lula cristalizou, o seu padrão mental, eu não vejo o Lula enfrentando esse desafio de convocar a sociedade para discutir e agir de forma que o Brasil recupere a flexibilidade na gestão do seu orçamento. Só para ter uma comparação, na maioria dos países, o governo dispõe de metade do orçamento para exercitar suas atividades em políticas públicas. O Brasil é 2%. Edmar Baixa considera que o real também garantiu a distribuição de renda no país. O imposto mais injusto e mais concentrador da renda que existe é a inflação, né? Porque o pobre sempre perde, né? Porque os preços estão correndo na frente dos salários e os trabalhadores correndo atrás para poder manter os salários minimamente, né? Em paralelo com os preços, né? Era uma coisa horrível. Tem essa história, que aliás eu presenciei, dos trabalhadores numa fazenda de São Carlos, lá em São Paulo, que pediram ao fazendeiro, ao proprietário da fazenda nas quais trabalhavam, que ele não contasse para eles o dia em que ele ia pagar os salários. E pagasse os salários em dias diferentes. Sabe por quê? Porque os trabalhadores descobriram que, como eles recebiam no dia 1º de cada mês, um dia antes, o supermercado no qual eles faziam a compra mensal aumentava os preços de 50%. Porque sabia que no dia seguinte eles iam ter dinheiro e iam poder comprar os produtos dos supermercados com os preços aumentados de 50%. Né? Então eles pediram, você vê que maluquice, os próprios trabalhadores pedindo ao fazendeiro, assim, não me conte qual dia e paga em dias diversos. É para o que o dono do supermercado não soubesse que dia que eles tinham grana e eles pudessem chegar rapidamente no supermercado antes dos preços terem sido remarcados. Pensa bem viver nessas circunstâncias. Né? Foi por isso que o Plano Real foi tão popular. Foi por isso que ele elegeu Fernando Henrique 2 vezes. Né? Foi por isso, em parte, que o Fernando Henrique perdeu, porque aí desvalorizou o real em relação ao dólar em 99, né? E o pessoal achou muito ruim aquilo, né? Que o real não valia mais $1.
Então é isso, o real, na verdade, deteve o processo de concentração de renda, melhorou muito a situação das pessoas, né? E posteriormente, né, com o sistema de transferências de renda que o Fernando Henrique começou com Bolsa Escola, que depois o Lula chamou de Bolsa Família, né, isso permitiu um grande desafogo na pobreza do Brasil, que pelo menos agora, né, temos um programa de transferência de renda que minora a condição das pessoas mais pobres no país, né? Melhora as condições. Então, eu diria, não, o Plano Real, primeiro foi um plano de estabilização, mas segundo foi um plano de distribuição de renda. Os especialistas entendem que o Brasil perdeu uma grande oportunidade pós o sucesso do Plano Real de uma alteração significativa na sua economia em relação às reformas tão necessárias. A previdenciária passou há pouco tempo, trabalhista. A questão hoje também da reforma tributária ainda depende do aval do Congresso e uma reforma administrativa, ao que parece, não agrada a ninguém hoje no ambiente político de Brasília. Desta forma, o Brasil terá muita dificuldade para competir nesse mercado cada vez mais acirrado e também com potências asiáticas aí, demonstrando todo um apetite de dominar praticamente aí o comércio mundial. Então o Brasil precisa mudar, alterar todo o seu sistema para conseguir primeiro atender bem o cidadão, conseguir atender também esse ambiente de negócios mais favorável, senão vai ficar para trás um país com tantas potencialidades e que precisa de fato uma alteração ainda muito significativa. Mudar a estrutura de tributação. Hoje, só para dar um exemplo, você faz uma aplicação num CDB, num título financeiro, não no CDB, numa LCI ou numa LCA, você paga 0 de imposto de renda. Um assalariado chega a pagar 27,5% de imposto de renda. Quer dizer, renda do mesmo jeito. Quem vive de juros, o máximo que vai pagar é 22,5% sobre o rendimento. É justo que quem vive de juros pague menos imposto de renda do que quem vive de salário? Então nós temos muitas coisas que podem ser feitas, que devem ser feitas. Então eu acho que a gente precisaria, Plano Real, intermediação financeira. O Brasil é o único país que tributa quem pega dinheiro emprestado. Taxas de crédito a 400% ao ano. Isso dá para mudar. Por que outros países conseguem e nós não conseguimos? Então eu acho que sim, a gente precisa esse da moeda meritório, tem que ser celebrado, mas tem que ser um chamado. Olha, se a gente conseguiu consertar aquilo, a gente consegue consertar mais coisas. Não podemos, fizemos bem o Plano Real, isso deu. Não, temos que fazer o Plano Real 2, 3, 4, né? Ver o que é melhor e parar de pensar o que é melhor para esse ano, mas pensar que Brasil que eu vou querer daqui a 10 anos, né? É isso que devia ser. Para fecharmos o documento Jovem Pan sobre o Plano Real e seus impactos, uma contextualização histórica também é necessária. A hiperinflação brasileira tem origem em 1979, após a segunda crise internacional do petróleo, com uma alta expressiva dos preços relativos aos seus produtos. Os Estados Unidos, dependentes das importações, passam a registrar altas inflações. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, aumenta as taxas de juros no país e acaba afetando o mundo numa recessão generalizada. As dívidas da América Latina e também dos países da África, elas possuem aí lastros em bancos dos Estados Unidos, que sobem, evidentemente, os juros e também suas dívidas exponencialmente, financiadas também por juros ingleses que estão vinculados aos juros americanos. E tudo se torna simplesmente impagável. E o documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. E não esqueça, tem um aplicativo Panflix. Lá você encontra toda a programação da Jovem Pan News. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Uma boa noite. Até semana que vem.
Realização Jovem Pan News.